Fala, meus amigos, daquele jeitão? Sejam felinos samurais, cães poderosos, dinossauros brucutus, coelhos espaciais ou mesmo bovinos pistoleiros, não importa. Afinal, todos eles têm em comum o fato de serem radicais ao extremo e terem feito a nossa alegria no passado. Então, eu sou Taylor Fábio e se vocês ficaram curiosos, para relembrar esses animais radicais do passado, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E mais um vídeo com grandes desenhos radicais chegando, e ainda por cima protagonizados por animais falantes que não contavam tempo para detonar geral se o negócio fosse divertir a criançada do passado. E só para avisar, um bom tempo atrás a gente já fez um vídeo desses aqui no canal, falando dos SWAT Cats, tubarões urbanos e muito mais. Se não conferiu ainda, dá uma de radical e confere depois. Então, sem muita enrolação, bora comigo para mais uma viagem pro passado. E a gente já começa falando de um desenho no mínimo bem curioso, Os Valentes Cowboys de Moon Mesa, um desenho que ganhou 2 temporadas quando foi lançado em 1992, cada uma delas com 13 episódios, já que esse era um daqueles desenhos que ia ao ar lá nos Estados Unidos todo sábado de manhã. E os personagens bovinos foram criados pelo Ryan Brown, um artista já conhecido na época por ser um dos desenhistas da fase clássica dos quadrinhos das Tartarugas Ninja, sendo inclusive o criador da repórter April O'Neil. E sendo Ryan um especialista em mutações animais, nada melhor do que evoluir de tartarugas para bovinos, diz aí. Já que a história do desenho se passava na segunda metade do século XIX, quando um cometa radioativo acabava caindo nas planícies do oeste selvagem, transformando todos os bois, vacas e bezerros de uma grande região em seres antropomórficos que acabavam criando uma civilização separada do resto do mundo, já que um grande raio de distância da região atingida acabou ficando encoberto por nuvens densas. Como os animais sofreram mutação, no original diziam que eles tinham sido colmetizados. Colmetizados, um trocadilho bem legal, que infelizmente se perdeu na dublagem. Uhul! Certo, uma boiada de verdade. E como aquela era a era dos cowboys, nada mais justo do que a bovinada, botar roupa de cowboy, vestir em cavalos e sair por aí no melhor estilo Velho Oeste, diz aí. E os 3 personagens principais eram o corajoso e justo delegado Moon Montana e seus auxiliares, o gigante mal encarado mas de bom coração Dakota e Colorado Kid, o mais novinho do trio e também bom de cantoria, porrada e claro, um grande paquerador. Os 3 eram durões bois da lei que defendiam a comunidade de Mugido Brabo de vários criminosos, quase todos de outras espécies de animais que também tinham sofrido mutação. E eles também enfrentavam as falcatruas do prefeito Bulone e do xerife corrupto Turbo, que além de ter uns ajudantes bem atrapalhados, ainda tinha a identidade secreta do Boi Mascarado, um vilão daqueles para fazer frente para os heróis. Com um trio bem carismático e coadjuvantes com todas as características de personagens de filmes de faroeste antigo, não tinha como dar errado mesmo. E esse desenho agradou tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, já que ele passou por um bom tempo no SBT e deve ter estreado ali por 1995, 1996. E tanto agradou lá fora que os Cowboys de Moon Mesa ganharam uma linda coleção de brinquedos lançada pela Hasbro em 1992. Eles ganharam também histórias em quadrinhos pela Art Comics e mais recentemente, ali entre 2008 e 2009, também tiveram alguns crossovers bem legais, bem interessantes com as Tartarugas Ninja, também nos quadrinhos. Além, é claro, de terem ganhado na época do desenho um jogo de fliperama muito divertido feito pela Konami, no melhor estilo Sunset Riders. I'm gonna barbecue E os próximos animais radicais da nossa lista são os Extreme Dinosaurs, que aqui no Brasil foram radicais até no nome, já que eles foram rebatizados de Dinossauros Radicais, quando o desenho estreou primeiro na Cartoon Network e depois na Rede Record.
Dinossauros Radicais. E esse desenho foi feito pela Dick Productions e foi lançado em 1997 e teve uma temporada completa com 52 episódios, já que ele era uma animação que passava todos os dias da semana lá nos Estados Unidos. Mas essa não foi a primeira vez que os dinossauros radicais apareceram, já que esse desenho é um spin-off, de outro desenho chamado Street Sharks, ou Tubarões Urbanos, como ficaram conhecidos aqui no Brasil. E na verdade, no desenho dos tubarões, eles eram conhecidos como Dino Avengers, e eram uma equipe de dinossauros alienígenas carregados de arma até os dentes, que apareciam nos últimos 8 episódios da terceira temporada para ajudar os tubarões urbanos na batalha e inclusive passaram a dividir o título do desenho com a equipe principal. E aí no mesmo ano em que os tubarões urbanos acabaram, os Dino Avengers ganharam um desenho próprio, só que o que aconteceu? Eles mudaram a origem da equipe, e também deram um novo nome para os dinossauros brabões. T-Bone era o tiranossauro líder da equipe, Stegs era o estegossauro também inventor e cientista, já o Bullseye era um pteranodonte, sendo obviamente o responsável pelos ataques aéreos do quinteto. Spike era um triceratops massa bruta dentro dos massa brutas e o Hard Rock era um anquilossauro pacifista vindo de uma dimensão paralela e o último a se juntar à equipe. E eles não eram mais alienígenas de um mundo bélico, e sim dinossauros que eram transformados em super guerreiros humanoides por um vilão interdimensional chamado Argor Zardock, mas acabavam se rebelando e lutando contra o vilão e uma outra equipe de Velociraptors do mal, além, é claro, de outros vilões que vira e mexe apareciam para ferrar com tudo. E ainda na época dos tubarões urbanos, os dinossauros acabaram ganhando brinquedos dentro da linha dos Street Sharks, que eram produzidos pela Mattel. E depois, quando o desenho deles veio, eles acabaram ganhando a própria linha de brinquedos dele, claro, reaproveitando os moldes antigos. Dinosaurs now with Dinovision. Cool scopes. Let you see what Bullseye sees. Bullseye shoots with dead-on accuracy. Evil raptors attack. Get an eyeful as T-Bone grabs a mouthful. Dinovision. Fight the war through the eyes of a dinosaur. G-Claws, muscles and jaws. And the new Dino Chopper. Extreme Dinosaurs figures with new Dinovision and Dino Chopper sets sold. E quem se lembra do heróico Bucky O'Hare, o coelho verde que descia o porrete junto com a equipe dele na Legião dos Sapos do Mal? E o personagem foi criado em 1978 pelo escritor Larry Hama e o desenhista Michael Golden, e fez a sua primeira aparição oficial em 1984 pela Continuity Comics. E o Bucky O'Hare era um personagem bem underground dos anos 80 que tinha suas aventuras em um universo paralelo ao nosso. E lá o pau torava direto entre a Federação dos Animais Unidos e o Império dos Sapos, uma legião quase infinita de sapões que eram controlados por um computador do mal chamado Complex. E quando a Federação estava quase perdendo a batalha pelo universo, surgiu o lendário Bucky O'Hare e a sua equipe Space para salvar geral. Além do coelho Bucky O'Hare, a equipe também tinha a Jenny, uma gatinha do planeta Aldebaran, que era piloto da equipe, Bruce, o peso pesado e mecânico da galera, Willie DeWitt, um humano pré-adolescente de São Francisco que acabava indo parar no universo do Bucky O'Hare, e o mascote robótico Blink. E claro, o mais radical de todos os personagens desse universo, o Dead-Eye Duck, um pato sempre mal-humorado e disposto a quebrar a cara de qualquer um e que usava tapa-olho e também tinha 4 braços para segurar várias armas. E vai me dizer que tem algo mais radical do que isso? Se tiver, olha, conta aqui que pra mim vai ser novidade. Bom, e mesmo que essa galera fosse originária de quadrinhos bem desconhecidos, o potencial levou o Bucky O'Hare a ganhar um desenho animado coproduzido pela Sunbow e a Marvel Productions e também a Hasbro Cluster Television, que chegou ao ar lá nos Estados Unidos em 1991 com uma temporada com os tradicionais 13 episódios. Foi um desenho muito bem produzido que continua mostrando a guerra entre a equipe do Coelhão e o Império dos Sapos.
E o desenho praticamente seguiu as histórias em quadrinhos, óbvio, dando uma boa aliviada na violência, eliminando algumas mortes e transformando esse universo no Aniverso. But that means, no, it can't be. Yes, the Toads have conquered war in our homeworld. All the others were taken to be slaves in Toad factories, and we were the last. They have gone too far. This is personal. No fly-sucking, slimy, croaking piece of sludge toad has taken over my planet. E só para vocês verem o nível da qualidade, alguns episódios foram escritos por lendas dos quadrinhos como Neil Adams, Martin Pasco e o Doug Munch. Eu confesso que esse desenho não deve ser dos mais populares aqui no Brasil, já que eu mesmo só consegui ver alguma coisinha dele dublado quando eu encontrei alguns DVDs daqueles bem vagabundos que a gente encontrava naqueles cestões das lojas americanas. E aí, será que passou na televisão brasileira? Eu não sei. Então se alguém aí sabe, comenta aqui pra gente ficar sabendo. Bom, e se o desenho mesmo tendo qualidade não for muito divulgado, pelo menos rendeu uma linha de brinquedos muito bem feitos produzidos pela Hasbro, com quase todos os personagens que apareceram nas animações. E claro, também um jogo para os fliperamas e principalmente o jogo do Nintendinho, que eu garanto muita gente aí deve ter jogado sem saber que tinha esse background todo por trás. Lembram desse? E outro desenho com animais radicais foi Road Rovers, ou Super Cães, como ficou conhecida essa animação quando passou aqui no Brasil, depois que foi lançada lá nos Estados Unidos em 1996. That's us. Change into the canines who drive souped-up cars and jets. Coming through. Took a sniffing, toilet sipping, soaring through the sky. I like it. Bacon drooling, quick refueling, who says dogs can't fly? Not me. Speeding, crashing, careless ashing, vehicles explode. Chasing, racing down the road. Road Rovers! E o desenho teve uma temporada com 13 episódios e foi produzido pela Warner Brothers Animation para passar nos canais Kids WB e também Cartoon Network lá de fora. E os 3 episódios foram realmente bem movimentados, mostrando uma equipe de cachorros antropomórficos com habilidades e uniformes especiais lutando contra o crime e monstros pelo mundo. Na verdade, eles combatem mais as maldades do General Parvo. Obviamente, uma abreviação, vê se vocês pegaram, para parvovirose, uma doença que realmente ataca animais caninos. Bom, o negócio é que o tal do General Parvo acaba roubando uma invenção do geneticista William Shepard e começa a transformar cães do mundo todo em monstros. E para enfrentar o vilão, o cientista seleciona 5 cachorros vindos de vários países do mundo e usa neles o raio Transcão Morficador, transformando todos numa super equipe de Canosapiens. Hunter é o líder da matilha, sendo originalmente um Gold Retriever dos Estados Unidos, e que tem como poder maior a super velocidade. Colin é uma collie da Inglaterra, especialista em artes marciais e com dons medicinais, e que também forma um tipo de casal com o Hunter. Blitz, como o próprio nome já entrega, é um Doberman da Alemanha. E se essa equipe fosse os X-Men, com certeza o Hunter seria o Ciclope, a Colin seria a Jean Grey e o Blitz seria o Wolverine. Já que ele gosta da Colin e é rival do Hunter, além de ter super garras capazes de cortar qualquer coisa e um temperamento bem esquentado. Exile é um husky siberiano vindo obviamente da Rússia, super forte e com poderes de visão noturna de frio e também de calor. O representante da Suíça é Shag, um sheepdog, e dá pra dizer que ele é a Priscila da TV Colosso com poderes de tirar qualquer coisa escondida do meio dos pelos, inclusive uma bazuca que ele adora usar nos inimigos, mesmo sendo o mais covardão da equipe. E claro, Muzzle, o Coringa da equipe. Ou melhor dizendo, o Hannibal Lecter da equipe. Já que quase sempre ele é chamado quando o pau tá torando no último grau e ele é malucão e violento ao extremo. A maioria das cenas de pancadaria dele são mostradas em off e aparentemente ele janta os inimigos como se fossem nada. All right, buddy. Muzzle him. E quando não são chamados pelo cientista William Shepard, que passa a ser conhecido como o Mestre, ou então estão lá, perambulando, fazendo alguma coisa na base secreta deles, cheia de tranqueiras tecnológicas que ele criou,
Os supercães assumem as formas originais e ficam como cães normais nas casas dos presidentes, chanceleres ou primeiros-ministros dos países que eles vieram. O desenho dos supercães passou aqui no Brasil primeiro no SBT, lá no final dos anos 90, e depois em alguns canais de TV por assinatura especializados em desenhos animados. Infelizmente, apesar de ser um desenho muito legal, nunca ganhou uma segunda temporada. E mesmo aqui no Brasil, a versão dublada, olha, é mais rara do que figurinha da Copa do Mundo de 1986. Eu nunca vi, não sei se a Carrocinha pegou. Vocês, tem alguma versão dublada desse desenho? Eu só consegui ver em inglês. E já que a gente relembrou da cachorrada literalmente felpuda dos anos 90, que tal relembrar também da gatarada braba dos anos 80? No caso, os Samurai Pizza Cats ou os Gatos Samurai Pizza, já que traduziram ao pé da letra o nome do desenho aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os Gatos Samurai foram lançados em 1991 e tiveram um total de 52 episódios. Will somebody please cue that voice? Samurai Pizza Cats. Oh yeah! Who do you call when you want some pepperoni? Samurai Pizza Cats. Right on! They're stamping out crime, and you know that ain't baloney. They're Speedy Cerviche, he's the leader of the bunch. That's right. A heck of a fighter, makes a heck of a lunch. And little Polyester, who's never afraid of going into battle with the best. Mas espera aí, eu falei que os Gatos Samurais eram dos anos 80 e o desenho saiu nos Estados Unidos em 1991? É verdade. Acontece que essa é mais uma adaptação feita pela Saban para o mercado ocidental, já que o desenho original, na verdade um anime, era chamado Kyoto Nindente Yade e teve originalmente 54 episódios que a Saban foi lá e meteu a tesoura. Mudou um pouco o enredo e, obviamente, trocou todas as músicas e rebatizou a galera toda. E como foi essa versão norte-americana que passou aqui no Brasil, bora relembrar. A história rola na cidade futurística chamada Pequena Tóquio, que é governada em tese por um imperador com a ajuda da filha dele e o conselho da cidade. O problema é que um camarada desse conselho, o primeiro-ministro Seymour Queijão, quer derrubar o imperador e tomar o poder. Sempre tem esses rolinhos, né? Para isso, ele usa uma galera do mal que ele contrata para fazer os serviços sujos do dia e também um monte de corvos ninjas que parecem ter saído direto da série do Ninja Jiraiya. E aí, o grande Al Dente, um dos membros da segurança do imperador, descobre tudo, mas sabe que é demais para ele sozinho e secretamente contrata os serviços dos Samurai Pizza Cats. Claro, os 3 gatos que trabalham na pizzaria da cidade e que nas horas de folga são samurais. E Speed é o veloz líder da equipe e veste uma armadura branca. Polyester é a gatinha da equipe usando o amor e muitas pedradas como poder. Ela usa uma armadura vermelha com detalhes rosas. Já Guido Anchova é o terceiro membro da equipe e usa um guarda-chuva mágico como arma e tem uma armadura azul muito estilosa. E como os 3, além de usarem bastante habilidades marciais e tecnologia para enfrentar o vilão do dia, também tem uma transformação muito maneira. E a versão original desse desenho parece homenagear bastante os Super Sentai e Metal Hero dos anos 80. It's lunchtime, folks! The Samurai Pizza Cats leap into action. Polyester, Guido Anchovy, Speedy Ceviche. Samurai Pizza Cats. They're ready to fight. When you need them, just call. They know how to stop crime. Just do what they say. If you don't want a bad time, stay out of their way. Oh, I love those cats. Samurai Pizza Cats. The heroes who always wear fur. E eu vou dizer até que esse desenho passou bastante aqui no Brasil. Se eu não me engano, passou primeiro na Globo e depois no SBT. Mas eu lembro realmente dos Pizza Cats no jogo do Nintendinho. Foi ali que eu conheci primeiro eles. O desenho eu só fui conhecer depois. E aí, lembram desse joguinho? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo radical sobre animais do passado. Se vocês conhecem mais animais que a gente não falou lá no primeiro vídeo e nem nesse, ó, tasca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E se querem mais,
bora compartilhar e também deixar aquele like felpudo. E se você está chegando agora aqui no canal, já aproveita para se inscrever e badalar o sininho, porque assim a nossa viagem para o passado é garantida 2 vezes na semana. Também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. Também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. Muito legal! E toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast, o podcast mais nostálgico e também mais maluco da podosfera. Tô esperando vocês por lá. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.